Joana, obrigado por teres aceitado este convite para falarmos aqui um pouquinho sobre mentoria no programa Obrigada a Mentorarte. nós. E fala-nos um pouco de ti. Então, o que é que fazes e como é que chegaste onde estás agora? Ok. Então, meu nome é Ana Luísa Azevedo. Atualmente eu sou formadora e gestora de projetos na Pista Mágica. A Pista Mágica é uma associação, nós somos uma entidade que se dedica a 100% à questão do voluntariado e da inovação social. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é, trabalhando com todos os agentes de voluntariado, sejam pessoas voluntárias, sejam gestores de voluntariado que estejam em empresas, em municípios, em escolas, em universidades, em organizações sociais, ajudá-los a que eles possam realmente utilizar o voluntariado como ferramenta para a transformação do mundo. E tentamos realmente que o voluntariado possa ser essa resposta socialmente inovadora aos problemas do mundo. Certo. Portanto, como é que eu cheguei aqui? Eu sou, falando um bocadinho do meu percurso académico, talvez, sou licenciada em Comunicação, faço voluntariado desde muito novinha e sou uma apaixonada pelo mundo do voluntariado e quando terminei a minha licenciatura em Comunicação, tinha muito esta ideia de que queria fazer alguma coisa que realmente fizesse a diferença, ou seja, eu não me via a fazer a comunicação para uma empresa vender mais isto ou aquilo, portanto não me identificava muito com isso. Cheguei a considerar de uma forma muito séria o jornalismo, porque sempre gostei muito de escrever, mas depois o facto de também não ter a liberdade para tratar aquilo que eu queria também não me atraía muito e comecei à procura destas formas de fazer diferente. Parei um ano e nesse ano percebi, portanto, se eu gosto tanto da área social e se já faço voluntariado há tantos anos, por que não apostar nisto de uma forma profissional? Fiz um mestrado em Economia Social e depois escolhi na altura fazer o meu estágio curricular na Pista Mágica por esta grande paixão que eu tinha pelo voluntariado. E pronto, e fiz o meu estágio curricular e nunca mais saí daqui e ainda bem porque sou muito feliz a fazer aquilo que faço. Maravilha. Espetacular. Qual é a tua função na Pista Mágica? Portanto, eu tanto estou na equipa que faz a capacitação tanto às entidades como às pessoas voluntárias, como depois também faço a parte da gestão dos projetos. Portanto. Ok. Boa. Espetacular. Muito fixe. Então, no teu percurso, e assim levando um bocadinho agora para a área da mentoria, né, existe sempre uma pessoa que nos mostra uma forma diferente de ver as coisas, novas perspectivas, alguém em quem confiemos e nutrimos uma amizade especial. Quem foi um mentor para ti? Ok, acho que de acordo com as diferentes fases de vida vão surgindo diferentes mentores, não é? Mas tentando aqui já direcionar um bocadinho àquilo que é a minha vida profissional, sem dúvida que as pessoas que me geriram como voluntária quando eu ainda era muito novinha e adolescente fizeram muita diferença, porque acho que me marcou muito eu ter percebido tão nova que realmente podia ser um agente de mudança e isso ficou comigo, porque se eu tivesse sido mal gerida quando era mais nova, se calhar achava que o voluntariado não tinha impacto ou que nem valia a pena ter dado o meu tempo. E, portanto, sem dúvida a destacar essas pessoas que me coordenaram como voluntária em tenra idade. Curiosamente, eu comecei a fazer voluntariado na escola, em contexto escolar. Portanto, foi um professor que me desafiou para fazer voluntariado pela primeira vez. E sem dúvida que eu acho que os professores podem ser grandes mentores, para além das disciplinas que ensinam, porque foi esse o caso. Neste caso, ele era meu professor de Educação Física, mas fez-me este desafio muito concreto para fazer voluntariado e isso dita muito daquilo que eu sou hoje. E depois também, sem dúvida, que tenho que destacar na figura da Sónia Fernandes, que é a presidente e a fundadora da Pista Mágica, esta mentoria para este contexto profissional onde eu estou agora. Porque, por muito que o mestrado tenha sido útil na aquisição de conhecimentos académicos, que foi, sem dúvida que foi, aquilo que acontece no terreno
funciona a uma linguagem diferente, não é? E foi muito útil para mim ter a oportunidade de ter tido, neste caso, a Sónia como mentora para aprender todas estas especificidades sobre a área, sem dúvida. É espetacular. Muito fixe. Quer dizer, aqui falaste um bocadinho, em que é que te ajudou em concreto, né? Que sentimento é que essa pessoa, posso escolher uma pessoa, despertou em ti, quando há essa relação? Acho que, não escolhendo ninguém em particular, acho que há traços comuns que um mentor tem que ter para ser um bom mentor, digamos assim. Ou pelo menos para mim, um bom mentor é alguém que efetivamente sabe de que é que está a falar. Portanto, é alguém que tem que ter conhecimento, mas que também não invalida o teu próprio processo de descoberta. Ou seja, sabe que há coisas que, mesmo que tu já saibas que o resultado vai ser aquele, tens que dar espaço à pessoa de fazer o seu próprio caminho. E este equilíbrio entre dar espaço à descoberta e passar conhecimento, esta intuição ou este saber onde é que começa um e acaba o outro, acho que é uma competência fundamental que um mentor tem que ter. Este sentido de reforço positivo, não é? De saber quando ser assertivo e quando te explicar isso não foi bem feito, não é? Mas também ter aqui este reforço positivo, esta confiança que também te estimula a tentar novamente, a querer fazer melhor, não é? Acho que um mentor acaba por ter que liderar muito pelo exemplo. E acho que isso para mim, é fundamental, não é? Um mentor não no sentido de saber as coisas só, mas saber as coisas, aplicar as coisas e ser este testemunho, independentemente da área ou da aprendizagem que tu queres ter. Tu reconheceres nessa pessoa essas competências. Boa, espetacular. Sim. O nosso programa, Mentorar-te, tem como missão promover relações potencializadoras. Então, o que é para ti mentoria? Se tiveres que definir a mentoria... Ok. Pegando naquilo que estavas a dizer, já há estudos que comprovam que quando nós criamos uma relação significativa, aprendemos melhor. Ou seja, é cientificamente provado que se eu tiver uma relação significativa com aquele professor, provavelmente eu vou aprender melhor a matéria que ele ensina, não é? E eu acho que sem dúvida que aí esta questão, isto para destacar também essa ideia da relação ser tão importante. E, portanto, para mim a mentoria parte de uma relação que tem que ser positiva, onde se retiram aprendizagens, e aprendizagens não só teóricas, mas aprendizagens muito práticas, muito concretas, muito de terreno, porque uma coisa é eu saber na teoria como é que devo agir. Mas um mentor vai para além da regra e do procedimento, não é? O mentor vai para, nesta situação, como é que tu podes avaliar para onde ir? Como é que tu podes avaliar qual é o caminho mais correto, tendo em conta todo um conjunto de circunstâncias. Okay. E vai também, toca nesta ética da atuação. Não é só esta ideia de competências ou de conhecimentos teóricos e práticos, mas como é que tu, como ser humano, também podes agir de uma forma que é ética, não é? De uma forma que é correta, na manutenção também dessas relações positivas com outros. Ok. Não é? Ou seja, qual é que seria, e assim fugindo um bocadinho aqui à pergunta original, o que é que distingue, por exemplo, a mentoria de um professor, de um explicador, do teu ponto de vista? Ou seja... Claro. É isso, eu acho que podem existir professores e explicadores que são também mentores, okay. Não é? Mas eu acho que um professor e um explicador têm este objetivo quase que unidirecional, não é? De eu explico-te algo, eu ensino-te algo e tu adquires esse conhecimento, não é? Eu acho que um mentor vai para além deste conhecimento teórico e até prático, é um conjunto. Há conhecimento teórico, há conhecimento prático, e há também esta orientação de relação, de ética, de forma de atuação, que, na minha perspectiva, deve ser sempre pelo exemplo, não é? Mas que extrapola esse conteúdo
académico ou de conhecimento que o professor e o explicador acabam por ter mais em atenção, porque é essa a função deles. Certo. Mas acho que também podem ser mentores, Sim, e são muitas das vezes. Sim. Às vezes há uma linha muito ténue, né, entre o que é um e outro. Sim. E nós tentamos, também para te explicar, nós aqui na Pista Mágica também fazemos muito este trabalho de consultoria com as organizações com quem trabalhamos, explicar-lhes como é que elas podem gerir de uma forma mais eficaz os seus programas de voluntariado. E nós também temos isso em conta. Às vezes, nós estamos a trabalhar com uma organização e a organização quer ir para a esquerda. E nós já sabemos o resultado dela ir para a esquerda. Já sabemos que, muito provavelmente, vão chegar àquele destino. Certo. Mas também é importante não assumir, e eu acho que isto é outra coisa muito importante no mentor, que é, lá porque eu tenho experiência de que alguma coisa não foi possível ou de que alguma coisa não correu tão bem, não significa que para a outra pessoa isso vá acontecer. Okay. Portanto, acho que também um bom mentor tem que ter este espaço para deixar que o outro faça o seu caminho, sem assumir que, ora bem, não é porque comigo não resultou, certo, que se calhar com ele não vai resultar, certo, se calhar vai. Certo. Não é? Ou seja, de alguma forma vocês acabam por ser os mentores dos vossos parceiros. Sim, gostava, idealmente gostava, sim, e temos noção que muitas das vezes é isso que acontece, de projetos, de iniciativas. E mesmo no voluntariado, pessoas voluntárias mais antigas nas organizações, que muitas das vezes funcionam como mentoras de voluntários mais recentes, certo, que lhes explicam a função, que lhes explicam como ter atenção à realidade dos utentes que servem ou da causa que a organização serve. Portanto, há todo um conjunto de treino, orientação, aconselhamento, mentoria, há ali uma mistura, mas que é muito útil. Centrada no vínculo, né, da pessoa, né? Sim, isso sempre. Fundamental, lá está. Né? Fundamental. Eu não me acredito. Eu posso retirar conhecimentos de alguém com quem eu não crio uma relação positiva. Eu posso perceber o que aquela pessoa me diz e retirar daí coisas, mas para aquela pessoa ser verdadeiramente um mentor, eu acho que tem que haver uma relação positiva e até de admiração. Eu diria. Fixe. Então, nós temos 3 palavras, né? O mentor é aquele que apoia, orienta e inspira. Exatamente. Né? É uma forma, sem dúvida. Porquê é que as crianças necessitam de um mentor? Eu acho que é muito importante para uma criança perceber que é possível. E tentando até fazer aqui esta reflexão, não é? Eu lembro-me de ser pequena e de falar muitas das vezes nesta minha vontade de mudar o mundo e etc. E às vezes nós, quando somos novos e com sonhos assim muito utópicos, começamos a ouvir aquele discurso dos adultos de deixa a terra, isso não é nada assim, um dia vais crescer e vais ver que não é assim. Como é que eu já ouvi essa história? Pronto, não é? E eu acho que é fundamental para a vida de uma criança ter alguém que lhe diz, ok, então vamos tentar. Certo. Qual é que tu achas que é a melhor forma de conseguir fazer isso? Por onde é que tu achas que nós podemos começar? E esta inspiração, pegando na palavra que tu utilizavas, acho que é fundamental para uma criança, porque nós só vemos como possível aquilo que vemos que existe, não é? Nós não conseguimos pensar em algo que não exista, não é? E, por exemplo, fala-se muitas das vezes até na questão da igualdade de direitos e etc. Não é? Quando não havia mulheres a escrever livros, era muito difícil para uma menina ver-se como escritora, porque ela não conhecia nenhuma mulher que escrevesse livros. E, portanto, extrapolando aqui este exemplo, acho que é precisamente essa a importância de um mentor na vida de uma criança. A criança ter um ponto de referência de é isto que eu quero para mim, é aquilo que eu quero chegar. E muitas das vezes, quando as crianças não têm estas figuras, a oportunidade de terem estes mentores, o quão isso depois pode afetar a concretização ou não do sonho delas e o percurso delas. E afeta, e nós vemos muitas vezes isso, a falta de figuras, o impacto da falta de figuras
de referência na vida das crianças. E também acho que estes mentores idealmente deveriam estar na vida destas crianças, mas acho que também podem não estar, não é? Acho que também podem ser às vezes figuras um bocadinho platónicas, distantes, mas referências que estas crianças têm, de um dia eu quero chegar ali, não é? E verem como é que essa pessoa se comporta e etc. E depois copiam com tudo o que isso traz de bom e com tudo o que isso traz de mau, porque às vezes os mentores que as crianças escolhem podem não ser os mais adequados, mas sem dúvida que eu acho que é fundamental para uma criança se desenvolver e evoluir, ter alguém para olhar, alguém para seguir, alguém que a inspire e que lhe mostre é possível. Certo. Sim, do inglês do copying, né? Ter alguém para fazer o copying. De bons... Gosto da palavra os flagrantes positivos, né? Para flagrantes positivos. Gosto. Boa, excelente. Quais são as grandes potencialidades, já foste falando, né? Eu estou aqui assim, as grandes potencialidades da mentoria, mas também quais são as suas limitações? Ok. Eu se calhar diria esta questão, uma das limitações que a mentoria pode ter é a do mentor ter alguma dificuldade de ver para lá da sua realidade e às vezes limitar a experiência de quem orienta com as suas próprias experiências e circunstâncias. Portanto, eu falei disto há bocadinho, esta ideia de não deixar, não é porque eu não consegui ou porque a mim me correu mal que a pessoa que eu estou a mentorar não possa correr bem. E, portanto, acho que ter aqui quase que um aliar das suas próprias experiências e dar também espaço ao outro de descobrir e de fazer o seu caminho. Acho que isso é uma das coisas que às vezes pode eventualmente ser mais desafiante para um mentor ter presente. Outra coisa, se calhar, que eu acho que pode limitar a mentoria é a questão da humildade, talvez, ou seja, o mentor também ter esta capacidade de se ver como ser em aprendizagem. E não é por eu ser uma mentora que eu já sei tudo. Eu também dar aqui espaço a eu poder aprender como mentora e tentamos muitas das vezes fazer isso com as organizações e entidades com quem trabalhamos. Não é por nós sermos os especialistas em gestão do voluntariado que não há boas práticas a acontecer no terreno e nós não vamos levar as respostas para tudo, muito pelo contrário, e nós dizemos isto muitas vezes. Eles é que têm o conhecimento no terreno, eles é que estão lá e, portanto, nós vamos só trazer aqui alguns inputs que podem ser pertinentes, mas é sempre aqui um trabalho em conjunto e eu acho que um processo de mentoria também é um trabalho em conjunto, em que cresce o mentor e cresce o mentorado. E quando se vê este processo como unidirecional, já estamos a cair no professor e no explicador e não é isso que se pretende. Não é? Certo. Até tocando aqui nas palavras que tu falaste, né, no modelo, né, nós temos que ter um modelo, uma referência e espelhar aquilo que queremos desenvolver, né, a partir dos nossos próprios comportamentos. Né? Sim, e isso é desafiante, porque nem sempre é fácil sermos coerentes. Não é? Eu posso saber o que é correto, mas de eu saber a fazer vai a uma distância. E é preciso realmente, como há este foco nas atitudes e no comportamento do próprio mentor, o mentor também não se esquecer disto. É uma responsabilidade grande ser mentor, é uma responsabilidade grande, mas saber que eu tenho que dar o meu testemunho, eu tenho que fazer as coisas da forma como explico ou tento demonstrar que elas devem ser feitas, e às vezes isto também pode ser ter os seus desafios, sem dúvida. Sim, isso quer também alguns limites da própria atuação, né? Ou seja, apesar do mentor nós inserirmos, né, injetarmos aqui os mentores em terreno, né, para transformar, nada garante, né? Nada garante, e nós passamos muito por isso, essa ideia que, ok, tu vais dar o teu melhor, vais transformar, mas há um ponto que já não é a tua responsabilidade, né? Sim. E o mentor, há muito esta ideia, não é, de que o mentor deve ser, as sociedades orientais têm muito esta ideia de que o mentor deve ser escolhido, não é? E eu acho que é muito isto, nós temos realmente que perceber que de alguma forma
estamos nesta situação em que somos mentores daquela pessoa, mas primeiro tem que haver uma relação de respeito muito grande, não é? Nós não podemos ajudar nem apoiar quem não quer ser ajudado ou apoiado, não é? E é isso, quando eu falo em ter respeito pelo caminho do outro, também é isto, não é? Se calhar o outro não quer, eu quero ir a 100 à hora, mas se calhar o outro quer ir a 50 à hora, e está tudo bem com isso. E isso também faz parte deste processo de mentoria, respeitar a velocidade de evolução e de trabalho do outro e vice-versa. É uma relação e a relação humana tem aqui as suas complexidades, não é? Tal gestão da expectativa, né? Às vezes o mentor também entra no sentido de eu vou transformar isto tudo, né? E há um ritmo, né? Há uma velocidade que tem que ser respeitada. Sim, exatamente. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpas, né? Que barreiras existem para que as pessoas não criem organicamente um sistema onde os mais necessitados são ajudados por quem mais pode, né? O que é que dificulta esta mobilização, vamos chamar voluntária, entre ajuda em escala? Se tu souberes a resposta a isso, eu acho que era muito útil partilhares connosco, porque tendo em conta que nós tentamos, não é, incentivar as pessoas ao voluntariado, a resposta a isso dava-nos muito jeito. Não, eu acho que mais do que tentar perceber porque é que as pessoas não se mobilizam, em vez de estarmos sempre focados no problema, e atenção que eu acho que sem dúvida que devemos nos focar no problema para arranjar a solução, mas é perceber o que é que falta às pessoas para se mobilizarem. Okay. E, por exemplo, no caso do voluntariado, nós sabemos que às vezes é um conjunto complexo de as pessoas não têm informação, ainda há muitos equívocos sobre o que é o voluntariado, ou sentem que o voluntariado é para pessoas de uma faixa etária para cima, ou sentem que para fazer voluntariado é preciso ter um curso superior ou ter muitos estudos. Há aqui uma falta de informação, ou seja, não chega às pessoas esta ideia de que tu, com o teu conjunto de talentos e de competências, consegues ajudar. Okay. Não é? E eu acho que no caso da... E é natural haver desculpas, e é perfeitamente natural haver desculpas, principalmente quando as pessoas não estão confortáveis. E isto é humano, não é? Se eu não me sinto confortável para fazer determinada tarefa, ou se eu tenho medo de falhar, ou se eu sou demasiado perfeccionista, eu não me vou meter por ali, não é? E é por isso que nós procrastinamos e etc, não é? Eu acho que a participação cívica é um bocadinho isso. Acho que às vezes nós pintamos as coisas de uma forma tão complexa que dificultamos a participação. E nós vemos isso nas formações. Nós às vezes perguntamos no início de cada formação quem é que daqui já fez voluntariado? E há muita gente que diz que nunca fez. Depois nós explicamos o que é e as pessoas no final da formação vêm dizer connosco: menina, agora que referiu, se calhar eu até já fiz, não é? Porque é isso, às vezes acho que é também perceber o que é que faz as pessoas, o que é que mobiliza as pessoas e o que é que faz com que as pessoas queiram participar. Estás a falar se calhar mais no informal, né? Voluntariado informal. Também, mas formal. Mesmo formal. Mas mesmo formal, sim, mesmo formal. Porque é isso, acho que às vezes as pessoas acham que precisam de ter um conjunto de certas competências e um determinado perfil para ajudar. Eu lembro-me perfeitamente de um miúdo que nós tivemos numa palestra numa escola, que eu perguntava-lhe em que oportunidades de voluntariado é que ele se via inserido. E ele disse-me: eu nunca vou fazer voluntariado na vida. Eu: então porquê? Ele: porque eu não gosto de pessoas. Aborrece-me falar com as pessoas, eu não tenho jeito nenhum, sou tímido e não sou bom a comunicar verbalmente e, portanto, nunca na vida eu ia fazer voluntariado. E depois eu disse-lhe: mas tu sabes que há voluntariado noutras áreas, não é? E quando eu lhe falei, por exemplo, no voluntariado na área animal, ele ficou delirante. Ele assim: a sério que dá para fazer isso? E isto para explicar um bocadinho que, às vezes,
nós devíamos nos focar mais em desconstruir as desculpas que as pessoas dão e mostrar-lhes que é simples, mostrar-lhes este lado mais pragmático de que não é assim tão difícil arranjar a solução. Sim. E dar-lhes a solução, porque às vezes eu acho que nós também ficamos muito tempo a problematizar e a perceber, não é? Porquê é que as pessoas não participam ou porquê é que as pessoas não se envolvem. Não, mas vamos perguntar, ok, o que é que era preciso para tu te envolveres? E fazer isso acontecer, portanto, neste sentido de desconstruir as desculpas que as pessoas dão. Certo. Sim, eu sei que, por exemplo, em Portugal, né, nós estamos em 7% de voluntariado formal, coisa desse género, né, que é metade, é menos de metade da média europeia. Ou seja, há aqui também um conceito histórico, cultural, né, que leva a que isto aconteça, né? Sim, nós acreditamos que há muita gente em Portugal que faz voluntariado e não sabe que faz voluntariado. Posso dar 2 ou 3 exemplos muito breves. A maioria dos pais que fazem parte da associação de pais da escola dos filhos não fazem ideia que são voluntários, e são. A pessoa que abre o pavilhão gimnodesportivo da cidade para os meninos irem treinar todas as tardes e fica lá à espera para fechar o pavilhão. Tu se perguntares a esta pessoa vai-te dar uma... Não, eu venho só aqui dar uma ajudinha para os meninos virem treinar. Não, esta pessoa é voluntária. Não é? E eu acho que também há muito esse equívoco. Não estou com isto a dizer que se não houvesse este equívoco nós tínhamos taxas altíssimas, atenção. Mas acho que há muito voluntariado que efetivamente não é contabilizado. Porque as pessoas não sabem que estão a fazer voluntariado. E sim, acho que aqui o contexto histórico, não é? A nossa democracia é jovem e durante o período ditatorial não podia haver movimento associativo e, portanto, não significa que não houvesse voluntariado, mas não havia um movimento associativo assumido e é um caminho que estamos a fazer. E também que é aí que nós tentamos ajudar o profissionalizar estes gestores de voluntariado, estas pessoas que gerem voluntários, porque existem poucos estudos em Portugal sobre isso, mas há um estudo que comprova que em Portugal há mais pessoas a querer fazer voluntariado do que oportunidades de voluntariado. E isto mostra que sim, é preciso trabalhar com as pessoas para elas participarem, mas também é preciso fazer um trabalho muito efetivo de mentoria de iniciar às organizações que depois vão acolher estas pessoas voluntárias, para elas próprias também começarem a desenhar estes projetos de voluntariado que possam acolher estas pessoas. E projetos de voluntariado diferenciadores que desconstruam as desculpas, não é? Que desconstrua a desculpa que aquele miúdo me deu de eu nunca vou fazer voluntariado porque eu não gosto de pessoas. Sim, mas não precisa de ser só com pessoas. Sim. Ou seja, oportunidades de voluntariado que realmente sejam diferenciadoras, respondam aos interesses e às motivações das pessoas, porque o voluntariado é isso, é um encontro da motivação entre alguém que quer dar o seu tempo e de uma organização que tem uma necessidade, não é? E fazer esse encontro. Muito bem. Sim, estava a pensar agora aqui no sistema educativo, né, como é que ela é abordado o voluntariado, quer dizer, eu até a minha faculdade eu acho que nunca tive uma oportunidade assim, né, transparente, assim, queres fazer voluntariado disto? Não, acho que foi sempre assim muito no desporto, eu considero-me voluntário no desporto, né, do taekwondo, andei, mas nada assim oficial, foi assim uma coisa, né? E se calhar também é por aí que temos que ir, né? Sim, sem dúvida que aqui a questão da educação é transversal, não é? Sem dúvida, mas é importante, nós às vezes também somos chamados para ir às escolas fazer estas ações e às vezes as pessoas dizem, nós queremos mobilizar os alunos para fazer voluntariado. E nós às vezes, assim em jeito de provocação, às vezes perguntamos aos professores, sim, mas mobilizá-los para fazer voluntariado onde? E eles ficam a olhar para nós, pois, um dia que eles queiram. Não pode ser. Não é? Se vamos mobilizar, e às vezes é isto que também falta. Dar às pessoas uma oportunidade concreta de participação e não deixar as coisas no ar, era aquilo que eu te estava a dizer. Desconstruir estas desculpas, arranjar soluções. Se eu mobilizo alguém e se explico a alguém que é bom participar, eu tenho ali uma oportunidade de ouro para dizer, olha, podes começar por isto. Se desporto é a tua cena, tens esta associação local.
Se gostas mais de animais, é por aqui que tens que ir. Mas haver realmente o voluntariado não ficar como uma nuvem teórica na cabeça dos miúdos, que é um dia eu sei que posso ajudar. Certo, não, certo. Tu podes ajudar agora. Está aqui uma oportunidade. Sim, eu acho que até a minha imagem, quando eu ouço o voluntariado, mesmo agora, eu sinto assim aquele ambiente no continente, com saquinhas, a pedir. Essa é a minha imagem, assim, que depois eu tenho que desconstruir, mas sim. Não, mas é verdade. Nós fazemos educação para o voluntariado a partir dos 3 anos. Então, com os miúdos de 3 anos, é incrível as respostas que nós ouvimos, às vezes. E quando se fala em voluntariado, muitas das vezes eles associam a isso. Eles associam a bombeiros. Muitos deles dizem-nos que os polícias são voluntários, porque veem-nos nesta figura de apoio à população, mas é isso, e o voluntariado vai muito para lá disso. Certo. E acho que passa muito por aí. Se queremos que as pessoas façam, temos que ajudar a fazer, desconstruir essas desculpas e mostrar-lhes que é simples fazer este envolvimento. E dar opções, para que as pessoas também percebam que não é preciso ter uma licenciatura, XPTO ou todos os sábados de manhã livres para fazer voluntariado. Sim. Não é? Tu tocaste ali um ponto interessante e se calhar até vai de encontro a esta questão, é a questão da profissionalização do gestor de voluntariado. E a minha questão é de que forma é que a capacitação, e aqui no nosso programa, o acompanhamento e supervisão beneficiam o impacto da atuação do mentor, neste caso. Sim. Eu acho que ter aqui, nesta área da gestão de voluntariado, gestores mais experientes que possam realmente partilhar esse conhecimento, que é fundamental. Nós tentamos, nos projetos que temos, nós temos projetos, por exemplo, temos agora um projeto a decorrer com os 17 municípios da área metropolitana do Porto, e nós tentamos que eles sejam quase que mentores uns dos outros, porque aquele município tem uma boa prática que pode partilhar e vice-versa. Portanto, tentamos realmente que eles percebam que não estão sozinhos e que as dificuldades e desafios de uns são as dificuldades e desafios dos outros, que eu acho que isso é outra das grandes magias da mentoria, é eu perceber que as dificuldades que eu estou a sentir, ou os desafios pelos quais eu estou a passar, não são únicos e exclusivos da minha pessoa, não é? São desafios da área. E acho que isso é muito poderoso, porque e eles ouvem muito mais os pares do que se calhar nos ouvem a nós, e também é natural que isso aconteça. Portanto, eu diria que sem dúvida que estes processos de mentoria de gestores para gestores de voluntariado são muito poderosos, e acho que depois, antes desta mentoria, a questão do conhecimento e da formação, não é? Não há, a profissão de gestor de voluntariado não é reconhecida. Não existe uma licenciatura em gestão de voluntariado ou uma pós-graduação ou o que quer que seja, portanto, haver mais respostas de conhecimento nesta área e ir contribuindo, não é? É um caminho que se vai fazendo, para que estas pessoas possam realmente perceber que para gerir voluntários são precisas competências específicas de gestão de recursos humanos voluntários, ou seja, que nem a gestão de recursos humanos por si dá a resposta, e nós temos parcerias com universidades que dentro das suas licenciaturas de gestão de recursos humanos depois nos pedem para ir lá dar umas horinhas de gestão de voluntariado, precisamente por isso, porque há diferenças, mas as pessoas perceberem, mas acho que isto não é só em relação à gestão de voluntariado, acho que a profissionalização do setor social como um todo é algo que ainda está em construção e ainda, sim, porque o setor social não é só assistentes sociais ou animadores socioculturais, é também gestão de projetos, é gestão financeira, é gestão administrativa, é comunicação, é advocacy, é um universo de funções essenciais. Sim, uma indústria em pleno crescimento, né? O terceiro setor, né? Sim, e acho que a gestão do voluntariado está aí inserida também. Última questão. Imaginas uma sociedade onde todas as crianças têm um dia acesso ao mentor, um modelo, uma referência positiva. Vamos imaginar esse mundo. Como é que seria esse mundo? Muito bom. Muito bom. Não, sem dúvida que sim. Eu acho que, na dúvida, temos que ser otimistas. Na dúvida, e é para isso que nós trabalhamos, não é? Há uma citação do Eduardo Galeano que nós usamos nas nossas formações
que tem a ver com a utopia. Para que serve a utopia? Não é? E ele diz que a utopia serve para caminhar em direção a ela. Mesmo que nunca se chegue lá, nós temos é que caminhar em direção a isso. E sem dúvida que seria um mundo muito bom se todas as crianças tivessem esta figura que lhes mostrasse: é possível, trabalha, aprende, confia e é possível. Acho que seria um mundo muito, muito bonito. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada eu.